Salve, salve, meu caro e minha cara rubro-negra de todo o Brasil. Eu quero primeiro desejar a você um excelente final de semana, um ótimo sábado. E, esse vídeo tá imperdível, tá magnífico. Muita notícia, muita informação do Flamengo e principalmente notícias boas. Como eu sei que você, né, assim como eu, temos essa afinidade, que é a paixão pelo Mengão queridão, e você quer ficar atualizado de tudo que tá rolando no Flamengo, então assim, fica no vídeo até o final, porque vamos falar sobre contratações. Tá? Agora que está fechando essa janela europeia aí de transferência, né? Essa janela FIFA. Vamos falar, Marcos Braz, assim, deu muita informação bacana, revelou muita coisa que estava nos preocupando, detalhes sobre renovações de jogadores, sobre Dorival Júnior, renovação ou não do Dorival Júnior, assim como outras notícias e informações muito relevantes dos bastidores do Flamengo. Então, tamo junto, vamos para as notícias, vamos para as informações do Flamengo. Esse vídeo aqui, meu querido, que tem o patrocínio exclusivo da 1xBet, melhor site de investimento esportivo do mundo. Vou deixar aqui abaixo, no primeiro comentário fixado, o link para você baixar o aplicativo. Você corre aqui embaixo, baixa o aplicativo, usa o meu cupom promocional. Para quê, meu show? Para você ter suas chances em dobro. Assim, com o meu cupom, no primeiro depósito, você colocou 50, tem direito a 100. Colocou 100, tem direito a 200. Colocou 200, tem direito a 400 e assim sucessivamente. Você que é antenado no futebol, que eu sei que você é, com a 1xBet, você, além de se divertir, pode ganhar uma grana extra. Então corre para cá, vem comigo para a 1xBet, vamos para as notícias do Flamengo. Tem muita coisa para a gente conversar aqui. Você fica à vontade quando você quiser comentar, pode comentar, porque o canal aqui é nosso, cara. É canal de torcedor, não tem essa parada de... Não, se você concordar ou não comigo, você mete o comentário aqui. Não concordo com você não, Emer Show. Ou não, Emer Show, você tá certo aí e tal. Beleza? Fechou? Então vamos embora, gente. Primeira coisa que o Braz falou, uma das coisas que o Braz falou lá, tem outras notícias além do que o Braz falou, mas vou começar com uma aqui. Eu queria sua opinião, presta atenção. Ó. Sobre Pedro, né? Questionado sobre Pedro, o Braz falou assim, ó, o jogador hoje é a maior possibilidade de ir à Copa do Mundo. Falando, o Pedro, é o que tem maior possibilidade de ir à Copa do Mundo. Em função das características e tal, e ele diz que torce, né? Ele, Marcos Braz, diz que torce para o Pedro ir de fato para a Copa do Mundo. E aí eu queria perguntar a você, você acha de fato que o Flamengo, o Pedro é o jogador do Flamengo que tem a maior chance de ir para a Copa do Mundo? Você concorda? Primeiro, se você quiser, deixa aqui a sua opinião sobre isso. Eu acho o Pedro um atacante diferenciadíssimo, né? Claro que o Gabigol é monstruoso, né, e está voando. Né? Tem Everton Ribeiro que está jogando, voltou a jogar demais também a nível de seleção, mas enfim, você concorda ou não? Deixa aqui abaixo. O Braz disse que acha que o Gabigol, que o Pedro é o jogador que tem mais possibilidade de ir para a Copa do Mundo e falou isso numa entrevista ontem. Inclusive, gente, o Romário, numa outra entrevista, colocou Pedro, falou que Pedro e Gabigol são os melhores atacantes do Brasil. Romário, baixinho Romário lá, ex-atacante do Flamengo, seleção brasileira, de outros times também. Então ele ressalta aí a qualidade do Pedro e do Gabigol, ressaltando o ataque do Flamengo. Né? E falando em Gabigol, outra curiosidade, Gabigol está com 99 gols no Campeonato Brasileiro e se marcar o 100º nos próximos 6 jogos, ele vai se tornar o jogador mais jovem a marcar 100 gols no Campeonato Brasileiro. Ele tem 99 e marcando 100 agora nos próximos 6 jogos, que eu acho que ele deve marcar, ele será o atacante mais jovem a marcar 100 gols no Brasileiro. Atualmente é o Roberto Dinamite, né, que aos 26 anos e 24 dias fez os 100 gols. O Gabigol ainda tem 25 anos e completa 26 no dia 30 de agosto. Então ele tem até o dia 30 de agosto para atingir essa marca aí e barrar o Roberto Dinamite. Vamos mudar de assunto agora, vamos falar de coisa importante que empolga, não que isso não seja importante, mas que empolga a gente, que é o seguinte, ó. Gente, o Flamengo vai ter casa cheia de novo amanhã. De novo. Claro, é a maior torcida do mundo, lógico, você não surpreende. Mas é o seguinte, o Flamengo divulgou que já foram vendidos 52.391 ingressos para o jogo contra o Atlético Paranaense. O Flamengo divulgou isso ontem, né? Foram abertas as vendas nos pontos físicos do Rio de Janeiro e o ingresso custa entre R$ 25 e R$ 600.
Ó, se é uma coisa que eu elogio, gente, o Flamengo, é essa questão aí. Porque quando a gente vai em jogo do Flamengo fora, e isso você sabe, você que me acompanha aqui, que eu sempre critico, porque nós somos trabalhadores, gente. A vida não tá fácil. Pai de família, mãe de família, trabalha de sol a sol, todo dia ali, para cumprir o seu compromisso. E o Flamengo é um desestresse pra gente, não é verdade? Você chega lá no estádio para ver o jogo, relaxa, é uma emoção diferente. Ou na televisão, tomando aquele gelo, aquele café, enfim. E aí, gente, você vai em certos estádios aí, como o Flamengo tem uma torcida grande, tem clubes aí que querem explorar a gente, majora o preço dos ingressos, aumenta. Não faça isso não, gente. O flamenguista é trabalhador, honesto, como todos os outros torcedores dos outros times também. Então, assim, tem que respeitar a torcida. Uma coisa que eu elogio a direção do Flamengo é essa questão de sempre colocar ingressos a preços populares. Ah, o cara tem grana, quer ir no de R$600 porque ele pode, ótimo. Se você tem condição, vá. Acho bom, aproveite o seu dinheiro e vá. Mas a pessoa que não tem tanta condição assim merece também um espaço e ter a oportunidade de ver o Mengão queridão jogando. Então, parabéns aí. E aí, falando dessa partida ainda, gente, parabéns à diretoria do Flamengo, claro. Falando dessa partida ainda, de amanhã, ela vai ser transmitida pela TV Globo em canal aberto, tá? Com exceção, infelizmente, não será transmitido só para o Ceará e para São Paulo. Uma pena que nossos irmãos cearenses aí e paulistas não vão poder ver em TV aberta. Aí você está em São Paulo ou no Ceará, você precisa de ter lá o Premiere, né, para poder assistir. Mas em todas as outras regiões do Brasil, Bahia, Piauí, enfim, Acre, Minas Gerais, Rio de Janeiro, e por aí vai, né, Brasília, Tocantins, Goiás, enfim, todo mundo, Amazônia, Rondônia, todo mundo vai poder assistir pela Globo em TV aberta o jogo amanhã às 4 da tarde, beleza? E outro adendo aqui é que amanhã, eu falei isso ontem, amanhã pode ser que nós tenhamos a estreia de Varela e Pulgar, porque finalmente eles foram relacionados. O Pulgar tem uma possibilidade muito grande até de ser titular, né? A depender da condição física. Por quê? Porque o Vidal não vai entrar jogando amanhã. Apesar do Flamengo uma parte do time ser alternativo, ao que tudo indica, o Vidal não deve entrar jogando, porque o Vidal vai ser titular na quarta-feira, né, no jogo de quarta-feira, que é um jogo que o Flamengo deve entrar com força máxima, e o Thiago Maia está suspenso para esse jogo, né? Você lembra lá que ele foi punido com cartão, e ele está suspenso. Então o Vidal vai ser o titular no lugar do Thiago Maia, e provavelmente o Dorival deve entrar com uma outra alternativa, e a alternativa mais viável lá, né? A não ser que ele coloque o Vitor Hugo. O que você acha? O Flamengo entra amanhã com o Vitor Hugo, mas um pouquinho mais avançado ali, ou coloca o Pulgar? Dá a sua opinião em caso você queira. Tá rolando aí um papo. É claro que o Michael, gente, é um ídolo do Flamengo, né? Michael, até pela vida dele, né, ele teve um momento ruim no Flamengo, depois ele deu entrevista lá falando que ficou com depressão e tal. Então o histórico dele no Flamengo tem muita característica do Flamengo, um cara com garra, aquele motorzinho. Então todo mundo gosta do Michael no Flamengo. Eu acho que isso é unanimidade. Superou a crise, o problema, superou a fase ruim e foi vendido. E aí tava tendo uma conversa que ele estava praticamente certo no Corinthians e tal. E aí, nessa entrevista do Braz, ao Vene Casagrande, aspas aqui pro Braz, ele diz o seguinte: ó, o Corinthians tem o mesmo tempo que eu para contratar, até segunda-feira. Então não acredito que em 48 horas não irão resolver a situação do Michael pelo Corinthians. Até porque eu seria ouvido antes, independente do período, seria ouvido antes, declarou Marcos Braz. E é verdade do Marcos Braz, porque o Michael, quando estava aqui no Brasil, disse que tinha vontade de voltar para o Brasil, falou que se viesse ao Brasil, que chegasse proposta, qualquer coisa, primeiro conversaria com o Flamengo, porque o Michael e Flamengo tinham se acertado que, numa possível transferência de volta, eles iam conversar, e o Michael tem um carinho muito grande pelo Flamengo. E nós pelo Michael também, né? Creio eu que você também gosta do Michael. Gente, tá aqui, ó. Dorival. Sobre Dorival Júnior, o que falou o nosso querido Marcos Braz. Ninguém contrata um técnico ou se casa para se separar. Ele falando sobre a renovação, quando ele foi perguntado. Então ele diz o seguinte, que o pensamento do Flamengo é renovar sim. O Dorival vem fazendo um ótimo trabalho, né?
que ressalta que o Dorival acreditou no Flamengo, o Dorival estava em outro clube, né? Estava em outro projeto. Ah, mas o clube lá tem um investimento menor, mas se respeita também o clube com investimento menor, né? No caso lá o Ceará. Então, assim, é um time que a gente respeita, e o Dorival estava lá no projeto, estava, né, bem no Ceará, e deixou o Ceará para vir para o Flamengo, por acreditar no projeto. Então ele ressalta muito isso aí. Inclusive, em um trecho da entrevista, o Marcos Braz admite que o Paulo Souza foi um erro, tá? Ele admite que o Paulo Souza foi um erro e já coloca que o Dorival Júnior já foi um acerto da diretoria. Concordo, sim. Nem todo mundo erra, né? Por que a diretoria não vai errar? Tentar evitar. Eu acho que teve um pouco de soberba aí, mas tudo bem, vamos seguir em frente. Vem fazendo agora, corrigir o erro e vem fazendo um trabalho bacana, inclusive nessa janela de transferência. Cara, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A maioria das pessoas que me assistem aqui não tá inscrito no canal ainda. Você já percebeu aqui que aqui é nosso, cara. O canal aqui, a gente abraça o Flamengo juntos. É um prazer ter você todos os dias aqui. Sabia disso? É um prazer para mim. É uma honra. Eu trabalho com outra coisa. Eu não sou youtuber profissional. Eu fiz o canal aqui para compartilhar as informações do Flamengo. Então eu queria pedir a você, humildemente, se você não está inscrito, olha aí, se você está inscrito. Se não está inscrito, tiver um botão vermelho aqui, ó, desse lado aqui, escrito inscrever-se, clica nele para você se inscrever no canal. É de graça. Ativa também as notificações, assim todos os dias eu vou aparecer aqui pra gente trocar essa ideia, eu te atualizar das notícias do Flamengo, sabe? E você ainda ajuda o canal. Pô, dá essa força, cara. É de graça. Você ajuda o canal, a gente vai fazer, a gente tá investindo aqui, tudo que entra aqui, a gente procura investir aqui, né? Porque eu trabalho com outra coisa, que é pra gente trocar essa ideia mesmo, pra ter esse espaço aqui, que é muito bom. Então, você se inscrevendo já é uma ajuda, além de se informar, é uma ajuda que você dá no canal. Então, não deixe de se inscrever não, dá essa moral, por favor. Beleza? Tamo junto? Se inscreveu? Posso contar com a sua inscrição? Então tá jóia, vamos seguir aqui. Outra vez, gente, aqui o Palmeiras tem uma polêmica, tá aqui na matéria. O Palmeiras, você se lembra que teve aquela questão deles terem colocado lá, barrado a torcida do Flamengo, aí fizeram um bate-bola lá com o Ministério Público e Polícia Militar, isso foi em 2019, e aí jogou com torcida única. Quando eles vieram aqui no Flamengo, foi lá e entrou na justiça e pediu uma reciprocidade, e isso é legítimo, e aí a justiça não deixou, o Flamengo jogou só conosco, que somos rubro-negros. E aí, assim, havia uma expectativa para o próximo jogo, né, que é no dia 21 agora, que o Palmeiras pudesse fazer algum tipo de retaliação, tentar algum mecanismo, né, legal para tentar impedir e fazer torcida única também, o que estava se tornando a queda de braço, mas isso começou pelo Palmeiras. O Flamengo só exerceu o direito, jogou lá, tem que ter reciprocidade. Foi só a torcida do Palmeiras lá? Aqui também. Você se lembra disso aí? Não me lembro se foi no começo, acho que foi no começo desse ano. Acho que não, foi no começo do ano que o Flamengo fez isso, utilizou o mecanismo de reciprocidade. E aí, gente, não. Dia 21, o Palmeiras já disse que vai liberar a cota dos torcedores do Flamengo, então, assim, acaba com isso. E é democrático, gente. Isso é essencial. O Palmeiras mandou muito mal naquele 2019. Estava achando que ia conseguir alcançar o Flamengo, que ganhou o título, inclusive, no avião de volta para o Flamengo, para o Brasil, né? Então, assim, mandou mal. O Flamengo não deu mole, acertou a diretoria inteira, né? E agora o Palmeiras libera para a torcida do Flamengo. A gente tem que viver assim, cara, num ambiente democrático, onde todos têm acesso. Isso é importante. É respeito. Então, assim, parabéns a essa atitude da diretoria do Palmeiras, né? Porque agora reconheceu que errou lá atrás, né? Então, bacana e vamos seguir. Gente, uma outra coisa que preocupa a gente, né, é a questão do João Gomes e Lázaro. A gente fala muito, pô, renova o João Gomes, não sei o que e tal, tem especulação. E aí o Marcos Braz, ele deixou claro que o processo está seguindo um curso natural. Até porque João Gomes e Lázaro, eu sempre falo isso aqui também, nisso ele está certo. O João Gomes e o Lázaro, gente, tem contrato até 2025. Né? Então está aqui, ó. Porém, as conversas sobre renovação estão causando problemas no Flamengo. Os empresários dos atletas solicitam valorização salarial e blá blá blá. E o Braz se manifestou sobre isso, disse que não, que estão conversando, que não expõe para não atrapalhar, mas que o Flamengo não deixa de valorizá-los e sabe da importância de ambos os atletas e que a renovação vai acontecer, é um processo meio que natural, ele dando uma acalmada nos ânimos
da gente, porque de fato, cara, eu fico preocupado. Acho que João Gomes hoje está voando, tem uma sede enorme de vários clubes de fora, o Flamengo precisa ficar esperto. Claro que tem uma multa rescisória grande, até 2025 o contrato, mas é bom se precaver e melhorar mais ainda essa situação, né? Aí sobre Oscar, ele falou também, o vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, garantiu que o rubro-negro não vai investir, não vai desistir de contratar o meio Oscar, que até agora não foi liberado pelo Xangai Porte. A negociação, que já se arrasta por semana, entra em dias decisivos e tom de incerteza, já que a janela de transferência se encerra segunda-feira. Em entrevista no canal do jornalista Vene Casagrande, Marcos Braz reconheceu as dificuldades das conversas com os chineses, embora seja cauteloso ao falar sobre um possível acordo. Ele afirmou que o Flamengo irá lutar pela contratação do meia até o último instante. Aspas para o Braz, aqui acho importante eu falar o que ele falou, disse que eu não estou aqui para criar expectativa na torcida do Flamengo, mas se me perguntarem se vou tentar a contratação, vou tentar sim. Vou até o último minuto possível, porque sempre fizemos isso. Além disso, é um dever meu lutar até o fim para que tenhamos os melhores jogadores, né? Falou Marcos Braz em relação ao Oscar. Gente, e aí me preocupou isso aqui, ó, do Marcos Braz, sobre Rodinei. Eu venho falando do Rodinei há uns dias e tal, agora teve essa questão do Atlético Mineiro, que está querendo, não sei o que e tal. E ele fala aqui, que deu uma esfriada, tá aqui, ó, deu uma esfriada na negociação, tanto por parte do Flamengo, em relação ao Rodinei, a renovação do Rodinei. Braz diz que deu uma esfriada, tanto em relação ao Flamengo, quanto o staff do jogador. E diz que assim, não é impossível ter uma reviravolta e eles retomarem a negociação. Marcos Braz, por favor, volta a conversar com o Rodinei, cara. O cara tá voando. E eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? O Varela é um bom jogador, mas vai ter, se o Rodinei continuar mantendo esse nível, o Varela vai ter que jogar muita bola, vai ter que jogar a bola que ele não jogou ainda. Presta atenção no que eu tô falando, gente. Porque tem gente que confunde o que eu falo aqui e começa a me xingar aqui. Mas olha, se o Rodinei continuar no nível que tá, o Varela vai ter que jogar uma bola que ele nunca jogou na vida para poder barrar o Rodinei. Tá? Você escreve o que eu tô te falando. Eu vi vídeos do Varela, não é um jogador ruim, mas também não é espetacular, eu tenho que falar a verdade aqui. Não é ruim, mas não é aquela joia toda. Para ele barrar o Rodinei, ele vai ter que jogar a bola, na minha opinião, claro, eu posso estar errado, que nunca jogou na vida. Então, Marcos Braz, dá uma moral aí, cara, conversa com o cara, até porque o salário do Rodinei não é alto assim, se você comparar a outros jogadores do Flamengo, né? Gente, como eu botei na thumbnail, chapéu no Fluminense, ó, além de formar grandes promessas, o mais querido também costuma... Eu trouxe essa informação aqui, é o seguinte, é o Ariel Soares, para a base do Flamengo, que é titular da seleção colombiana, né? Colombiana, equatoriana, é um atacante bom de bola, você vai ver esse moleque aí no titular do Flamengo daqui a pouco, foi contratado, e o Fluminense, eu já trouxe essa informação no outro vídeo, mas o adendo aqui é o seguinte, é que o Fluminense estava tentando contratar ele, o Flamengo foi lá e fez uma proposta e ele preteriu o Fluminense em favor do Mengão, lógico, cara, vai deixar de jogar no Flamengo para jogar o Fluminense, fala sério. Gente, sobre Rafinha Alcântara, o Atlético Mineiro tá ferrado, né, gente? Todo mundo sabe que agora é o time que mais deve no Brasil, quer ser rival do Flamengo, quer construir rivalidade que não existe, né? E aí eles estavam atrás lá do Rafinha Alcântara. Só que é o seguinte, com essa eliminação das galinhas lá na Libertadores, e agora eles praticamente só tem um brasileiro, né? Praticamente não, só tem um brasileiro, a grana dos caras diminuiu, eles vão ter que vender alguma coisa lá, sei lá, vender o estádio, não sei, cobrir a folha de pagamento. Os caras, eles têm mais de 1 bilhão de dívida. E aí desistiram do Rafinha Alcântara. E aí muita gente, nos bastidores do Flamengo, diz, não, vou contratar o Rafinha Alcântara e tal, vamos atrás, pode ser que o Oscar talvez não dá certo, não sei o quê, já que a torneira da grana do Atlético Mineiro acabou e tal. E aí, gente, criou-se uma expectativa, volta, vamos, o Flamengo vai atrás do Oscar, sim ou não e tal. Gente,
é só uma expectativa de torcida, né? O Flamengo não se manifestou. Procurei informação, eu gosto de responder aqui. Muita gente me perguntou se era de fato, o Flamengo estava dando de fato um chapéu no Atlético, nas galinhas lá, em relação ao Rafinha Alcântara. E não, gente, eu não vi nenhuma informação relacionada a isso. Foi só uma narrativa, criou-se uma expectativa. Ah, vamos lá, então, isso, de repente, nem é viável, gente. Nem é viável, né? Tem questão financeira envolvida, o Flamengo já tem custos aí exorbitantes com contratações e salários exorbitantes. Então, assim, depende muito da possibilidade de caixa, né, do fluxo de caixa, digamos assim. Gente, ó, mais tarde nós estamos juntos de novo. Um grande abraço, saudações rubro-negras. Um beijo no seu coração rubro-negro. Obrigado por você ter ficado até aqui. Tamo junto, dá-lhe Mengão. Eu fui, nação!